para vocês. Hoje minha conversa é com as mamães e é uma conversa de peito aberto, porque eu confesso a vocês que eu não quis planejar muito essa conversa de hoje. Eu sou mãe de uma menina de 2 anos, eu só tenho ela como filha, mãe de primeira viagem mesmo. E eu queria dizer para vocês, principalmente as mães que são mães de bebês pequenos ou as que vão se tornar mamães, coisas que eu gostaria muito de ter escutado antes de minha filha nascer. Então, lá vai, né? De coração aberto mesmo. Gente, eu planejei muito essa gravidez. Eu quis ser mãe a vida inteira. Na adolescência era porque eu era carente, eu queria uma fonte de amor incondicional. Depois fui ficando adulta, fui tendo um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento e tal, na minha busca mesmo de vida e espiritualidade. Eu soltei um pouco essa ideia e depois que eu casei eu voltei a alimentar. Então eu queria muito aquele quarto, eu queria o quarto, né, do meu filho ou filha tinha que ser perfeito, eu tinha que estar com a vida organizada, eu tinha que estar com a casa, eu tinha que ter o carro, e estar com a vida perfeita também para poder receber a criança. Então eu quis o parto natural, eu queria o parto na água, eu me preparei toda, assisti 500 vidas, meu marido amassou a casa toda, na época a casa estava em construção, ele fez uma extreme makeover na nossa casa, tinha luzes, sabe, fogareiro na sala, uma piscina enorme de 2.000 litros para ter esse parto. Minha gravidez foi muito linda, assim, eu tive uma gravidez muito tranquila, eu dava aula de yoga na época, fazia pilates, não estava trabalhando, então eu pude vivenciar inteiramente o que era estar grávida, totalmente realizada com a ideia de ser mãe. Só que já no parto, não antes do parto, durante a gravidez, teve uma ficha que caiu que foi muito importante. A gente não tem 100% de controle sobre os nossos filhos, a começar da barriga. Porque durante o desenvolvimento fetal você não pode fazer muito além de comer e assistir, né? Tentar se manter tranquila, ter uma boa alimentação, fazer exercício, mas ter controle exato se o seu bebê está se desenvolvendo bem, se está tendo alguma má formação, você assiste, você faz uma ultrassom, assiste. E aí eu fui vendo o quanto essa criança não era minha. Ela era um outro ser humano, com uma história própria de vida. Graças a Deus, minha filha não teve nenhum problema na gestação. O parto, ele não foi como eu imaginei, mas também não vou dizer que foi um parto traumático. Mas todo o meu conhecimento de terapeuta, dos efeitos de uma anestesia na criança, no momento de nascer, se vai ter sucção, se não vai ter, a primeira amamentação, eu tinha muito conhecimento. E não é desse conhecimento que eu vou falar para vocês, porque esse conhecimento em alguns momentos me atrapalhou muito. Eu fiquei muito controladora, achando que eu ia conseguir manter imaculado aquele ser. Só que a criança ela chega com uma história a ser percorrida que é só dela. Então, de cara logo, eu não consegui meu parto natural na água. Eu tive que fazer uma cesárea, eu fiquei 24 horas em trabalho de parto. Não tive dilatação nesse período. Existem várias suspeitas, vários comentários acerca do assunto, mas o fato é que a gente, no fim das contas, terminou no hospital e aí eu fiz a tal da cesárea tão temida pelos transpessoais, cesárea. E aí eu fiquei muito decepcionada no primeiro ano de vida da minha filha. Eu não conseguia me perdoar. E é uma coisa que a gente associa muito à nossa inteireza como mulher, a nossa capacidade de parir e amamentar. Graças a Deus eu não tive problema com a amamentação. Eu desmamei minha filha recentemente, tem 3 semanas. Ela mamou 2 anos e 2 meses. Eu esperei ela entrar na escola, fazer toda a adaptação da escola, para que no período de adaptação ela ainda tivesse um peitinho de consolação quando chegasse em casa. Quando eu vi que ela estava adaptada, ela já estava desde há uns 3 meses ou 4 mamando uma vez ao dia, a gente já tinha combinado, então eu só fiz deixar ela esquecer e dizer que tinha acabado. Mas enfim, essa coisa, no primeiro ano eu fiquei muito decepcionada com o fato de não ter tido o parto natural na água, aquele em casa.
e tal, e eu criei muita expectativa em torno disso. Então a dor, os 2 primeiros meses do puerpério foram bem sombrios, assim, acerca do que eu era como mulher. Quando a gente não consegue dar tudo que a gente acredita que é bom para o nosso filho, a gente se questiona enquanto mulher, enquanto ser humano. E isso é uma coisa complicada, porque não pode ser assim. Tem mães que perdem o seu filho. Eu simplesmente tive que fazer uma cesárea. Tem mães que perdem a criança, tem mães que não conseguem amamentar, que o leite seca, que não tem leite, né? E se a gente fosse olhar enquanto ser humano pelas fatalidades da vida, sendo que a gente fez tudo que podia ser feito ao nosso alcance, dentro do nosso nível de conhecimento, fica muito difícil, até se for o caso de uma mãe que perdeu o bebê, ser mãe de novo, ou você continuar sendo mãe da sua criança, porque ela precisa de uma mulher inteira para ser criada, para ser bem educada. Isso é uma coisa importantíssima para a mãe. Ter uma mulher inteira, uma mulher feliz, seja ela uma mulher com defeitos, uma mulher que fica triste num dia, no outro dia tá bem, uma mulher que fica cansada. Mulheres inteiras, no sentido que nós somos completas e humanas. A outra coisa é, não dá para ser sobre-humana. Nosso instinto nos primeiros meses fazem com que a gente queira ser. E a gente vai tentar amamentar. E assim, hoje em dia tem muita literatura em torno disso. A amamentação livre demanda. E, gente, vocês podem imaginar eu como terapeuta, com a quantidade de pessoas que vêm até mim. E eu sou obrigada a fazer, como é que foi seu parto? Como é que foi sua amamentação? Você mamou até quantos anos? Quantos irmãos você tem? E você saber que aquela pessoa, aquela criança, aquele ser, por não ser um adulto, por não ter um ego formado, por não ter uma identidade completa, ela não tem condição de perdoar, ela não tem condição de entender. Eu sabendo disso, como era difícil para mim ver que tinha hora que eu tinha que soltar minha filha para tomar banho, por mais que ela chorasse, ver que tinha hora que eu tinha que dormir, que eu tive que ir. Uma criança que não pegou mamadeira, porque o ideal é o copinho com a colher, eu tive que introduzir a mamadeira com o Narane já com 1 ano de idade, porque eu precisava dormir. Eu precisava dormir. E no início, a gente se martiriza muitas vezes. Muitas mulheres, viu, gente? Eu sei que tem muita gente desencanada, mas quem é sabe. Aquelas mais. Sabe como é difícil você tentar fazer tudo certinho e você esbarrar no limite da humanidade. Então, assim, você é humana. Nós somos humanas, isso é inegável. E só uma mãe humana pode preparar uma criança humana para um mundo normal. Uma mãe sobre-humana não tem condição de preparar uma criança. Porque essa mãe sobre-humana ela vai reprimir coisa demais. Essas coisas vão ficar arquivadas. Então, a sua necessidade de ser mulher, a sua necessidade de autocuidado, a sua necessidade de ter vaidade, a sua necessidade de ter lazer, vai ter uma hora que ela vai aparecer. Não se iluda que ela não vai aparecer. Ela vai. E essa necessidade, quando aparecer, ela pode agredir o seu marido, ela pode agredir uma sogra, ela pode agredir a sua mãe, ela pode agredir seus outros filhos. Então, não negue a sua humanidade para ser mãe. Outra coisa que eu gostaria de ter escutado é: não tem um jeito certo de ser mãe. Não tem. Eu jurava que tinha. Eu estudei muito, eu li muito. Sabe, a minha formação trouxe muito conteúdo em torno disso, a minha experiência profissional também trouxe muito conteúdo em torno disso, e mais literatura de internet, sites e tudo, sobre o que é melhor, melhor lugar para dormir, o melhor lugar para acordar, a melhor forma de mamar, a melhor forma de comer. Gente, não tem um jeito certo de ser mãe, porque não existe um tipo só de criança. Cada criança é de um jeito. Então não adianta você se culpar e se martirizar, porque sendo humana você não conseguiu. Eu não consegui, gente, eu não conhecia o BLW. É uma sigla mesmo, BLW é um tipo de introdução dos sólidos, ou introdução alimentar, eu não sei, porque eu só fui descobrir o BLW quando Naraine já estava com 11 meses. E a introdução dos sólidos para Naraine foi um terror, porque
Eu tive uma pediatra que me disse, quando ela estava com 6 meses e meio, que se até o 7º mês ela não estivesse comendo grãos e proteína, ela ia ter perda de proteína e ia ficar desnutrida. E ela sempre foi magrinha, ela não era aquele bebê bola, né? Pense num terrorismo, porque a criança só comia abóbora pura, beterraba pura, batatinha pura, e estava nascendo o dente. Ela estava indo muito bem, ela estava comendo frutas e tal. Pronto, virou um terror, porque automaticamente eu quis introduzir os grãos. Ela não estava pronta ainda para comer os grãos. E eu tinha que forçar a barra, porque senão minha filha ia morrer, sei lá, ia desnutrir. E eu não respeitei o ritmo dela, e eu não respeitei o meu ritmo. A criança e a mãe, elas crescem juntas. A gente aprende a ser mãe à medida que a gente vai sendo mãe. Não tem uma escola de mãe, ou a sua mãe vai vir dizendo a maneira certa de ser mãe, a sua sogra vai vir dizendo a maneira certa de ser mãe, as amigas que têm não sei quantos filhos, madrinhas, sei lá o quê. Todo mundo tem uma ideia sobre o que é ser mãe. Mas ninguém é mãe do seu filho. Ninguém teve a sua criança com as necessidades que ela tem, no momento em que ela está vivendo, no contexto social que ela está vivendo, ninguém mais tem, só você. A sua criança é específica, é um indivíduo inigualável, não tem comparação. A gente tem marcos de desenvolvimento para ter uma noção. Não leve ao pé da letra. Não tem como, é muito frustrante e é até um pouco agressivo com a criança e com você. Então não tem um jeito certo de educar, não tem um jeito certo de amamentar, de alimentar, não tem, gente. Quando você for mãe, ou se você é mãe, olhe o seu filho ou filha como um ser único. Olhe profundamente para ele e olhe profundamente para você, porque só você é mãe dessa criança. E vocês vão ter um relacionamento, vão desenvolver um relacionamento só de vocês. As coisas vão ser aprendidas aos poucos. Vou dar um cliquezinho aqui, porque tem outro vídeo sendo publicado. A outra coisa que eu gostaria muito de ter ouvido, gente, é tão óbvio, mas é uma coisa que é difícil de entender quando a gente é mãe de primeira viagem, que a coisa está acontecendo. Passa. É difícil, mas passa. Na verdade, são duas informações. Uma, é difícil. Ninguém avisa. Ninguém avisa os detalhes da falta de banho, da falta de alimentação, que pode ser sorte sua se você não tiver passado por isso, mas Narayane teve aquela cólica que dura 3 a 4 meses, e 1 hora por dia, você com o bebê no colo, chorando, você não quer soltar. Porque você vê que quando você solta, o bebê grita mais, e você tá amamentando, e você tá com fome, e tá tudo ali, tá cansada, e a criança gritando, e você sente a dor junto com a criança. É uma confusão. É difícil. É difícil. Tem mulheres que o marido não entende essa relação, essa iniciação que é a maternidade. Então, ele quer que a mulher seja a mesma mulher de antes, porque o homem, ele leva mais tempo para processar a informação da paternidade do que a mulher. A gente leva 9 meses com a geração preparando a gente entendendo. Tem um ser dentro de mim. Eu não me alimento só mais por mim. O que eu como interfere no feto. Então, você já vai aprendendo a abdicar. O homem não passa por isso. E não adianta você querer que ele entenda a conexão, ele não vai entender. Então, assim, essa dificuldade relacional, você tá mais sensível. Aí o homem ele também quer atenção. A sogra que é avó, ou a sua mãe que é avó, quer um pedaço do bebê, eles se sentem donos do bebê, então eles vão querer participar como donos e vão falar de você, muitas vezes, como se você, às vezes nem é assim, né? Como se você fosse uma péssima mãe. Às vezes nem falam, mas às vezes a gente se sente assim, porque a informação que está sendo trazida às vezes não consegue ser realizada. Família de mães, nem sempre é possível executar o que está na sua idealização. A mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, às vezes ela está dando o melhor de si como humana, uma pessoa que sente fome, sede, sono, que tem processos psicológicos em andamento, porque nós não engravidamos prontas psicologicamente. Por mais preparadas profissionalmente que nós sejamos, por mais estudadas, a gente não engravida. É impossível. Se está na Terra o ser humano é porque não está pronto psicologicamente. Não, nós estamos prontos. Então não é simplesmente chegar e dando pitaco.
E você, mãe, você tem que saber que as pessoas vão falar o que quem tem boca fala o que quer. E você tem que ligar o botãozinho do pi e silenciar mesmo. Porque só você é mãe dessa criança. Só você, mais ninguém. Então é difícil, mas passa. São 3 meses, parece uma eternidade. 3 meses de cólica. Quando acaba, você está no céu. A introdução do suquinho, da fruta, leva um mês. Se você não lembrar disso que passa, parece a eternidade, mas passa tão rápido. A introdução dos sólidos, na minha, levou, sei lá, quase 6 meses, porque até dezembro, né, que ela nasceu em janeiro, até dezembro ela estava tomando ainda sopas. Eu não consegui colocar sólido, tudo misturado com beterraba e banana da terra para ficar doce. Foi difícil, o nascimento do dente dela foi bem acelerado, então, mas passou. E quando passa, você chega a tentar lembrar e não tem referência mais de como era direito, que acontecia. Passa, mãe, passa, vai passar essa fase. Aproveite tudo de bom que tem nela. Todo mundo, aproveite que é rápido, aproveite mesmo. É rápido mesmo. As coisas ruins e as coisas boas. Tenha paciência. A natureza, ela tem uma inteligência muito linda. E todo esse desenvolvimento que está acontecendo é natural. Então, se você deixa fluir um pouco mais. Eu tive sorte porque eu tive pessoas assim. Eu tinha uma amiga, na hora que ela assiste esse vídeo, muita gratidão. Ela tem 3 filhos e todos 3 foram parto natural. E aquela cabeça assim, tranquila, sabe? Sabe aquela pessoa que vai na casa, tudo de bom, é isso mesmo e tal. E aí você vê aquele relaxamento, as crianças são bem criadas, são lindas, são educadas, criativas, interativas. Nada daqueles meninos assim, daquele bicho solto, porque a mãe não dá limite não tem nada a ver com isso. É uma pessoa tranquila de nascença, assim, nem é da área de terapia nem nada, mas. E essa pessoa pode me acalmar muitas vezes, assim, com relação a essa parte de alimentação de Narayane e outros assuntos. É massa quando você tem alguém assim que agrega, sabe? Que acolhe, porque é muito comum, quando a gente é mãe, ter dedos apontando pra gente, pra condenar, pra gente se sentir, se desmerecer. É uma coisa que no puerpério, principalmente, a gente já tá suscetível a fazer isso. Então, a gente passa a fase de talvez virar e cair da cama, passa a fase de nascer dente, ficar com febre, passa a fase de começar a colocar tudo na boca e você ficar desesperado, com engasgo, não sei o que lá, introdução da alimentação, primeiros dias da escola, adaptação, tudo isso passa. E se você conseguir, que era o que eu queria ter ouvido, se você conseguir manter a serenidade enquanto está passando, e uma visão de naturalidade, de que aquilo é normal, de que aquilo vai acontecer, é muito bom, dói menos. Hoje em dia, graças a Deus, que foi só com 2 anos, porque já pensou se eu levasse até 5 anos para entender isso. Graças a Deus, hoje, quando eu estou passando por uma fase de transição com ela, eu lembro que passa. Então, a introdução dela na escola foi muito legal, porque eu já levava ela para conhecer a escola antes dela estar na idade, em eventos. Na matrícula, eu levei para conhecer o parquinho, levei para conhecer a sala, ela brincou um pouco lá. E aí, a escola oportunizou, uma semana antes do início do ano letivo, deixar as crianças lá só para brincar e conhecer a pró. Nossa, ela não chorava e tudo. Mas em casa ela teve que se adaptar com o cansaço e a falta da sonequinha. Foi uma semana de escândalo. E eu sabia que ia passar, e eu sabia o que estava acontecendo. Então, assim, tente manter essa serenidade. As coisas passam. Você é humana. Não vai dar para fazer tudo perfeito. Não tem como controlar 100% o seu filho. Ele é um outro ser humano, com um ambiente social diferente do seu, inclusive diferente da sua família. Então, as pessoas vão ter ideias, essas ideias nem sempre, quase sempre, não são possíveis de serem executadas. Então, aceite que nem sempre os conselhos de avós, de madrinhas, etc, etc, são os melhores conselhos. No fim das contas, mãe, vai valer o seu coração de mãe,
Tenha um relacionamento de cumplicidade com o seu filho. Olhe nos olhos, entenda que é uma criança única. Seja amorosa e paciente no sentido de respeitar que você está diante de outro indivíduo. E seja amorosa e paciente no sentido de respeitar que você é humana. Não esqueça de olhar no espelho, não esqueça de quem você é. A parte de adaptação entre você e a sua criança vai passar e você vai continuar existindo. Então não esqueça de se amar e de se perdoar. Não esqueça de se amar e de se perdoar. Amar a criança que tem dentro de você, pois não é ela que você está criando, é uma outra. Aquela ali não passou pelas coisas que você passou. Se você for capaz de curar a criança do seu coração, perdoar e aceitar a sua criança interna, a sua individualidade e ser compassiva consigo mesma, tudo vai ficar mais fácil de ser resolvido. E coragem, porque para ser mãe tem que ter amor e coragem. Essa é a minha mensagem para vocês. Eu espero que agregue. Claro, eu não sou mãe, não sou uma mãe de 50 anos que já criou não sei quantos filhos, já está com os filhos adolescentes para dar uma mensagem completa. Mas essa mensagem é a mensagem do meu coração. Eu estou compartilhando a experiência que eu tive até agora com vocês, experiência pessoal mesmo. E eu espero que ele seja útil, que traga um pouco de felicidade para a vida de vocês e dos seus filhos. Um beijão. Feliz Dia das Mães.